Estimados irmãos e irmãs, legionários e legionárias, Salve Maria! Continuando nossa reflexão neste ano dedicado, a Frank Duff, nós vamos continuar falando um pouquinho da história, da vida dele, da sua infância que nós ainda estamos passando, Falando de uma maneira geral, os Duffs eram uma família de saúde delicada. Letícia, a irmã gêmea de Eva, morreu na infância. A própria Eva nunca foi muito robusta. Tinha agora 13 anos. Era uma bela jovem, com o cabelo preto encaracolado e uma tez um tanto pálida. Era esperta, cheia de vida e ativa. Na escola era uma aluna brilhante, conseguindo o primeiro lugar em todos os exames. No dizer de Frank, era o gênio da família. Frequentou a escola do convento dominicano na rua Eccles, onde era a grande favorita das religiosas. Mas era a sua santidade, a sua fina beleza de alma, que brilhava nela como diamante de superior qualidade. Maud Breen era sua colega e amiga de escola. Num dia de inverno, as duas jovens observavam com atenção os encantadores flocos de neve, dançando ao cair do céu e tecendo um tapete branco no terreiro do recreio. Era um espetáculo belo e tentador. Saíram fora durante o tempo do almoço para se divertir. Com excitação, mal notaram o frio cortante. A religiosa repreendeu-as pela sua louca ousadia e, evidentemente, Eva apanhou uma gripe. Foi o seu último dia de escola. Tendo caído seriamente doente, entrou no hospital para uma operação. Os médicos diagnosticaram-lhe tuberculose. Durante os seus 6 meses que precederam a sua morte, revelou uma extraordinária santidade. O sacerdote local costumava visitá-la e trazer-lhe a comunhão. Ficou muito impressionado com a santidade da jovem. Frank retinha ainda nos últimos anos da sua vida uma viva recordação do dia em que, passando pelo patamar, encontrou Eva de roupão, rosto pálido e bela como sempre. Com o coração amargurado pela tristeza, disse consigo: ela não é para este mundo. De fato, falecia pouco tempo depois. Quando Frank findou o currículo escolar, o seu primeiro empenho foi encontrar um emprego. Dada a aposentadoria prematura do pai, devido à sua pouca saúde e à drástica reviravolta das condições da fortuna da família, a correria universitária estava fora de questão. Entrou, pois, para o funcionalismo civil, em cujo exame de admissão conquistou o primeiro lugar e passou a ocupar um lugar no Ministério das Finanças. Tornara-se repentinamente o ganha-pão da família. Em virtude do pouco gosto pelas matemáticas, foi com certa apreensão que encarou a sua nomeação para o Ministério das Finanças. Tomou, porém, consciência das suas responsabilidades e encarou-as seriamente. Para ele, havia uma só preocupação: regressar aos seus livros. Decidiu formar-se a si mesmo em alta matemática e ciência. A magnífica biblioteca, deixada por seu pai e avô, tinha praticamente tudo quanto precisava para os seus estudos. Ali estava um desafio que ele aceitou com prazer. Os livros desceram um após outros das suas estantes. Dia após dia, Frank aplicou-se com extrema diligência. A solução dos problemas matemáticos, o interessante mundo dos dados científicos, o espaço mental absoluto, tudo isto excitou seu espírito e afastou o desgosto que anteriormente nutria por esses assuntos. Já não se tratava de mera dedicação da sua parte, mas de um ilimitado entusiasmo. A sua inteligência exata e a sua forma eminentemente prática de
encarar os problemas eram recursos inesgotáveis para o departamento em que trabalhava. Quando tinha apenas 21 anos, inventou um sistema de cálculo que atraiu a atenção do principal responsável do departamento. Daí resultou o convite para ir a Londres, a fim de apresentar a demonstração do seu sistema aos responsáveis do Ministério das Finanças. Consequência, o departamento passou a adotar o novo sistema. Sentiu um genuíno orgulho na sua descoberta e justa satisfação com a subida do seu salário. Apesar de o trabalho diligente e a dedicação ao dever serem parte essencial do seu serviço diário, um maravilhoso espírito de fraternidade e jovialidade impregnava o ambiente de trabalho. Como notou um colega, o ambiente do lugar de trabalho soava com o riso sincero e os gracejos humorísticos de Duff. O seu carregado horário de trabalho não diminuiu o interesse de Frank pelas suas atividades ao ar livre. Após a sua emancipação da escola, alistou-se imediatamente no clube de tênis de Drumcondra. O tênis era um dos grandes amores em que se distinguia. Mais tarde, inscreveu-se num segundo clube de tênis, porque tinha campos com chão duro que podia ser utilizado no correr do ano inteiro. Andar a pé não era um dos seus passatempos favoritos, a não ser que se tratasse de um desafio. Um dia, por exemplo, ouviu o pai contar que certa vez perdera o comboio e andara a pé todo o caminho até Trim. O que o pai fez, pode também o filho, pensou Frank. Por isso, partiu de Dublin a pé e em 24 horas atingiu Trim e regressou andando 83 quilômetros. O tempo estava tão quente que sempre que passava por uma bomba de água, metia a cabeça debaixo para conservar a cabeça fresca. Pôs erva debaixo do boné. Esqueceu-se, porém, disto ao entrar numa igreja por que passou, ficando muito confuso perante as pessoas que verificavam o fato. Nas últimas 6 milhas da jornada, sofreu muito de bolhas nos pés, mas lutou com a dor, decidido a completar o que havia prometido a si mesmo. Quanto mais tarde lhe perguntaram por que fizera esta loucura, replicou: estava decidido a não ceder. Estimados irmãos e irmãs, queridos legionários, esse exemplo de Frank nós também devemos ter. Essa persistência de ir até o final sem desanimar, mesmo com os pés cheios de bolhas, mesmo diante das dores, ir até o final. Também o exemplo da sua irmã nos enche o coração. Perceber nos outros essa santidade e exalar da nossa parte a mesma santidade. Eis o convite, eis o objetivo principal da Legião de Maria. Fazer dos seus membros santos e e sermos nós, membros da Legião, verdadeiros santos, fazendo com que os outros percebam em nós tal teor de santidade. Salve Maria!